O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos agora acompanhar trechos do culto que nós tivemos aqui. É importante você ouvir essa palavra, porque com certeza ela vai abrir os seus olhos para que você venha ver a grandeza de Deus e tomar posse das suas bênçãos. Então, preste atenção a essa palavra. Leia comigo essa palavra. João 14 e versículo 16. Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quer dizer que Jesus era o Consolador enquanto esteve aqui. Mas antes de partir, Ele disse: olha, eu vou rogar ao meu Pai que Ele coloque um outro Consolador no meu lugar, a fim de que esteja para sempre convosco, para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, quer dizer, dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, o Espírito Santo é a pessoa divina que não habita do nosso lado, que não anda de mãos dadas conosco, que não está por cima de nós ou ao nosso redor, mas que habita dentro de nós, isto é, daqueles que se renderam a Jesus. Paulo chega ao ponto de dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, não é dele. Esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito do Senhor Jesus, você não é dele. E eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, não. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Batismo com o Espírito Santo é unção que a pessoa recebe de Deus. Eu estou me referindo a possuir, a possessão de Deus. Você é possuído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vive dentro de você. E ele só vive, repito, dentro daqueles que realmente são dele. Isto é, daqueles que não tem nada com religião, tem nada com igreja, mas tem sim com Deus uma aliança eterna. Vivem em perfeita comunhão com Ele. Vivem em comunhão com Deus, através do Espírito Santo. Isso é profundamente importante para você. Deixa eu situar para você uma coisa. Uma coisa é você lutar pela sua vida próspera, pela sua vida abundante, pela sua saúde, pela constituição do seu lar, pela salvação da sua família. Tudo isso é muito importante, é justo, não tem nada de errado. Mas outra coisa absolutamente distinta, diferente, é você lutar para ter o Espírito Santo morando dentro de você. São duas coisas distintas. Me lembro quando jovem eu havia aceitado Jesus, eu havia me batizado e eu aceitei Jesus N vezes, até que um dia, finalmente, Ele se revelou e me fez nascer de novo. Mas isso aconteceu em resposta
a uma oração que nós vínhamos fazendo. Ó Deus, eu quero o novo nascimento. Ó Deus, eu quero ter certeza da minha salvação. Ó Deus, eu não posso viver nessa agonia. Então houve uma busca, e em resposta a essa busca, o Espírito Santo veio e realizou o novo nascimento em mim, uma nova criatura. Quer dizer, uma nova mente. Não é uma nova criatura fisicamente, mas uma nova criatura interiormente, espiritualmente. Uma nova mente, uma nova mentalidade, uma nova visão. Porque até então a minha visão era puramente humana. Eu tinha os meus objetivos, meus sonhos pessoais. Eu queria construir riqueza, eu queria construir condições econômicas na minha vida. E eu tinha visão apenas para a minha vida material, não para a minha vida espiritual, não para a minha vida eterna. Eu tinha a minha visão apenas para viver a plenitude de vida neste mundo, ter o melhor desse mundo, ter tudo o que outras pessoas abastadas de dinheiro tinham. Eu queria ter isso também. Eu tinha esses sonhos, mas ao ouvir a palavra de Deus, da forma como você está ouvindo, eu fiquei sabendo que Deus não quer nos dar apenas o pão nosso de cada dia. Ele não quer apenas satisfazer nossas necessidades materiais. Acima de tudo, Ele quer morar dentro de nós, do nosso corpo. Esse corpo tão insignificante, tão imprestável, Ele quer morar. Para isso, é necessário naturalmente que eu coloque esse corpo, que eu submeta esse corpo à palavra de Deus, que eu submeta esse corpo ao sacrifício diário de negar-me a mim mesmo. Então eu comecei a negar-me a mim mesmo, eu comecei a viver uma vida de negação, da forma como eu podia. Eu fazia o máximo para poder não satisfazer a minha carne, justamente para que Deus pudesse vir e fazer morada dentro de mim. Até que um dia aconteceu. E a partir daí, eu descobri, pela direção do próprio Deus, pela direção do próprio Espírito Santo, que eu já não precisava mais ser dirigido, guiado por ninguém. Eu não precisava mais depender dos seres humanos para entender a palavra de Deus. A minha sede, a minha fome do conhecimento de Deus viria pela direção do Espírito Santo na minha leitura da sua palavra. Eu comecei a ler a Bíblia toda e muitas coisas eu não entendia, mas eu lia. Mas aquilo que era importante para a minha vida, aquilo que Deus queria me alertar, me conscientizar, me ensinar, então o Espírito Santo iluminava a minha mente e eu entendia na hora. Uma coisa, vou repetir, é você vir na igreja e ter a sua mente voltada exclusivamente para as soluções dos seus problemas. Problemas de saúde, problema financeiro, problema sentimental, problema familiar, etc. E outra coisa completamente diferente é você vir na igreja para buscar essa comunhão com Deus, buscar a presença do Espírito Santo, buscar ser o templo do Espírito Santo, a vivenda do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo. É outra coisa completamente diferente. Para você conquistar as bênçãos materiais, as bênçãos físicas, você tem que usar o sacrifício da fé material. Deus falou: você quer que eu abra as janelas dos céus? Você quer receber bênçãos sem medida? Você quer ser rico? Você quer que eu repreenda o devorador da sua vida? Então, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Pronto. Então você vai sacrificar os dízimos, que são as primícias, e as ofertas. Então eu vou estabelecer isso aqui. Eu vou lhe dar bênção sem medida. Agora, para você conquistar o Espírito Santo, não é o dinheiro que você tem que vai comprá-lo.
Todo sacrifício que você colocar fisicamente no altar não terá nenhum sentido, porque o Espírito Santo, ele somente vem quando a pessoa sacrifica o seu corpo, isto é, nega o direito do seu corpo a viver na gandalha. Você entende o que eu quero dizer, sim ou não? Então, quando você nega o seu corpo, quando você renuncia o seu corpo, quando você renuncia a sua vontade, a minha carne almeja um pouco mais de carne, a minha carne deseja carne, a minha alma deseja ser saciada. Então você diz não, não, não e não, e você controla isso, você segura isso, você faz isso por quê? Porque eu quero a minha carne preparada para receber o Espírito Santo. Você sacrificou sua carne para receber o Espírito de Deus. É outra coisa completamente diferente. Depois que você recebe o Espírito Santo, depois que você tem o Espírito Santo, você não é mais uma pessoa órfã. Você tem uma pessoa com você. Você não é mais uma pessoa solitária. Você não é uma pessoa abandonada, rejeitada, preterida. Não, você tem um dono, você tem um Senhor, você tem alguém invisível que está dentro de você. Para quê? Qual a finalidade? Para você falar em línguas? Não. Ele está dentro de você, conforme disse Jesus aqui. Olha só, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, em vós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele estará em vós. Então, essa foi a promessa de Jesus. Aí diz assim, capítulo 16 e versículo 13. Qual é a finalidade do Espírito Santo em você? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Aí eu estava falando com os pastores, bispos, que tem pessoas que fazem pactos com o diabo. Te dou meu sangue se você me der dinheiro. Tem gente que faz pacto de sangue com o diabo. Dá a alma, dá o sangue. Eu te dou o que você quiser para satisfazerem as entidades, para que essas pessoas venham conquistar dinheiro. Então há pessoas que desejam e se entregam a entidades espirituais do mal, para que essas entidades venham usá-las, para que elas venham ganhar dinheiro, muito dinheiro, e tenham muito sucesso. E durante um período da sua vida, a pessoa realmente consegue o dinheiro, consegue o sucesso. Mas o final da vida delas é um final de tormentos, é um final de dor, é um final desastroso e o pior de tudo, inferno. A alma delas vai para o inferno, porque o diabo não dá nada sem ter daquela pessoa o custo daquilo que ele deu. É a vida da pessoa, a alma da pessoa. Às vezes nós tivemos problemas com pessoas que fizeram pactos com o diabo e foi um custo para libertar. Ela é minha, dizia o diabo. Por que ela é sua? Porque ela se entregou para mim, ela deu o corpo dela para mim, ela me deu a cabeça dela para mim, ela me deu o coração dela para mim, ela me ofereceu a vida dela em troca disso, em troca daquilo, etc, etc. Então ela é minha. Então é uma guerra terrível para libertar essa pessoa. Agora eu fico pensando, se o diabo, que é o diabo, é capaz de levar ou elevar as pessoas, os incautos, até o mais alto lugar, e depois puxa o tapete para cair e se arrebentar, eu fico pensando, o que não fará o Espírito Santo na vida dos seus servos? Você já imaginou? Você já pensou? Você já raciocinou? Você já meditou? Poxa, o Espírito Santo está dentro de mim, o Espírito da criação, depois que se recebe, né? O Espírito do Criador está dentro de mim. Poxa, mas quem sou eu? Um vaso tão insignificante, um miserável pecador. Como a glória do Altíssimo pode vir dentro de mim, morar dentro de mim, para me inspirar, para me ensinar, para me orientar, para me mostrar o caminho a seguir, para me guiar a toda a verdade. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará
deixar de crer em ti. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Rafaela. Gostaria de agradecer ao Senhor por vários livros, que nos abençoou, e um deles que eu posso citar aqui agora é o Aliança com Deus. Lembro de um momento difícil de quando eu cheguei na igreja, e esse livro me ajudou bastante. Eu entendi que para mim resolver aquela situação, eu precisava, antes de tudo, ter essa aliança com Deus. E eu agradeço ao Senhor por essa coletânea que tanto me ajudou. O livro Aliança com Deus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. O adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram avivadas, que nasceram de novo, que ressuscitaram. Sim, ressuscitaram para a vida que o Senhor tem prometido àqueles que o seguem. Vamos ouvir. Meu nome é Kellen, tenho 37 anos, sou advogada de formação, mas atualmente eu trabalho no ramo da beleza. No princípio, eu fui uma criança muito sofrida, ficava sozinha. E eu desenvolvi uma série de problemas por causa disso, distúrbios de comportamento por causa disso. Eu tinha medo, eu tinha vontade de morrer, eu achava que eu ia ser abandonada, eu tinha uma necessidade muito grande de ser aceita pelas pessoas. E isso durou até a minha adolescência. Quando comecei na igreja, quando vim para a igreja, eu tinha 19 anos. E eu vim porque eu tinha depressão e eu tinha síndrome do pânico. Quando eu cheguei, eu não dormia 3 meses. Eu não dormia à noite, só que eu não trocava a noite pelo dia, eu não dormia, e de dia eu estudava, ia para a faculdade. E a minha mãe começou a ficar diferente, eu comecei a notar que ela estava diferente. Ela também tinha insônia e era irritadiça e às vezes sem paciência e reclamava demais, ela reclamava muito de tudo. Eu comecei a notar que ela estava diferente, ela se aquietou, ela estava tranquila, ela cantava dentro de casa e eu comecei a ficar curiosa com aquela mudança porque ela nunca tinha sido assim. E ela me convidou para ir na igreja, ela me convidou para participar das reuniões com ela. No começo eu resisti um pouco, mas depois eu acabei cedendo e comecei a minha jornada na igreja. Logo que eu comecei a frequentar, eu ouvi falar do Espírito Santo, só que eu não entendia. Eu ouvi falar que o Espírito Santo transformava a vida das pessoas e eu pensei, então se isso aconteceu com essas pessoas, comigo também pode, eu também posso. E eu procurei ajuda, frequentava as reuniões de quarta e domingo e procurei ajuda de uma obreira para ela me resolver as dúvidas, para ela me explicar melhor como é que era isso. E a partir de então eu comecei a mudar, comecei a me modificar, comecei a me envolver mais com a literatura que falava sobre o Espírito Santo, comecei a assistir as programações na rádio, na televisão da igreja. Comecei a orar de madrugada, acordava para orar, mudei o comportamento, comecei a abandonar certas coisas que me faziam mal, que não me acrescentavam nada. E comecei a me envolver com as coisas do Espírito Santo. Isso demorou um período curto e logo depois, numa reunião de quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Eu tive um encontro com Deus e recebi o Espírito Santo. Essa noite para mim foi muito especial. Eu tinha vontade de rir, eu tinha vontade de chorar, eu queria sair de dizer para todo mundo aquilo que tinha acontecido comigo. Eu era uma pessoa que gostava de ficar isolada, eu era mais sozinha, eu queria abraçar todo mundo, eu queria estar com as pessoas. Anteriormente eu tinha problema para ficar com as pessoas, era difícil. E depois desse acontecimento eu mudei completamente.
eu não tinha mais, não percebia mais aquele vazio, aquela necessidade de ser aceita, aquela necessidade de agradar todo mundo já não existia mais. Eu estava tranquila. Logo depois disso, eu conheci o meu esposo e nós nos casamos e somos bem casados. Também na minha vida profissional era complicado, eu demorei um tempo para me achar, para me encaixar nas coisas, e logo isso foi mudando, eu fui me desenvolvendo. Hoje no meu trabalho eu sou bem sucedida. E na família a gente tinha, porque eu era muito nervosa, então a gente tinha muito problema de relacionamento, principalmente com meu pai, eu tinha problema. Isso foi superado, hoje a gente se dá bem, eu ajudo ele e tudo foi transformado. Se você se envolver com o Espírito Santo, se você fizer um esforço, se você colocar isso como prioridade na tua vida, tu vai alcançar isso, vai conseguir esses benefícios também. A gente tem necessidades, a gente precisa de outras coisas, todos têm problemas para resolver, mas se tu colocar isso como prioridade, as outras coisas vão se tornar possíveis. Meu nome é Liege, tenho 33 anos, sou microempresária, uma empresa de cosméticos, e os meus problemas começaram ainda na infância. Eu sou fruto de uma relação extraconjugal dos meus pais, então ali começou já os meus problemas, antes mesmo de nascer. Então eu, ainda criança, eu era muito revoltada com essa situação, porque eu via os coleguinhas, né, as coleguinhas com os pais, né, e eu não tinha uma referência paterna. Eu fui criada só pela minha mãe. Então, eu batia nas outras crianças, era uma criança problemática. Eu batia em outras crianças, eu era muito revoltada, eu quebrava as coisas dentro de casa. Eu não admitia ser repreendida pela minha mãe, né, porque eu julgava ela culpada daquela situação. Então, assim, eu cresci, né? Na adolescência, eu queria fazer festa, eu queria estar com os meus amigos, né? Porque eu não tinha aquela referência de família. Então, jovem ainda, depois de muitas amizades e muitas festas, eu resolvi que eu ia formar uma família, né? Que eu ia ter aquela família que eu não tinha, que eu nunca tinha tido. Então, eu tive um relacionamento onde eu queria realizar aquele sonho de ter um filho homem, de ter uma família, né? Então, esse relacionamento ele durou 2 anos e então veio a traição, que para mim foi o fundo de poço, né? E foi assim que eu cheguei até a igreja. E numa tarde o pastor pregou sobre a importância do Espírito Santo. Então eu entendi que eu só ia vencer o mundo através do batismo com o Espírito Santo. Então foi aí que eu comecei a buscar com toda a minha força. Eu entendi e eu resolvi mudar aquela situação. Então o pastor pregou, ele ensinou que eu precisaria largar a mentira, que eu precisaria largar a vida errada, que eu precisaria largar as falsas amizades. E eu disse, eu quero Deus, então é isso que eu vou fazer. Eu buscava durante o dia, eu buscava pela madrugada, eu lia os livros, as literaturas da igreja, os livros do Bispo Macedo. Comecei a buscar. E então o Espírito Santo ele veio sobre mim. Foi um dia maravilhoso, eu fui completamente transformada, né? Então, naquele lugar onde havia a malícia, a maldade, deu lugar à bondade, à mansidão, né? À paz, e tudo se fez diferente. Hoje é muito importante para mim, né, o Espírito Santo. Eu reconheço que tudo vem dele e se não fosse ele, né, eu nem teria chegado até aqui. Hoje, onde eu coloco a mão, tudo dá certo, na minha empresa, na minha família,
né? Com os meus amigos, todos reconhecem, veem em mim a presença do Espírito Santo. Então, eu vou continuar nessa busca, né, até o último dia da minha vida. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos imbuídos de levar a cada pessoa o recebimento do Espírito Santo. Esse é um desejo pessoal, é um sonho meu que todas as pessoas, sejam da Igreja Universal, do Reino de Deus ou não, sejam cheias do Espírito Santo. E se todas as pessoas, se todos os brasileiros, ou se a maioria dos brasileiros tivessem o Espírito Santo, esse país seria um verdadeiro paraíso, porque o Espírito Santo é justiça, é igualdade, é perfeição, é alegria, é paz, é domínio próprio. O Espírito Santo é justiça. Tudo que é certo, tudo que é perfeito, tudo que é correto, assim é o caráter das pessoas que têm o Espírito Santo. Anda na verdade pela verdade. Então, amiga e amigo ouvinte, se você é aquela criatura triste, abatida, se você sofreu uma decepção, uma frustração, se você é aquela pessoa triste por natureza, é porque lhe falta o Espírito Santo. E se você é a pessoa que diz, eu tenho o Espírito Santo, mas você continua sendo triste, então você está se enganando. Você, obviamente, não quer acreditar na realidade, na verdade, porque o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo é alegria, o Espírito Santo é força, é poder, é energia. O Espírito Santo, sobretudo, é paz. Quando a pessoa tem paz, a paz é uma característica do Espírito de Deus em nós. Então, se você quiser receber o Espírito Santo, você tem que investir a sua mente, os seus pensamentos, seu coração, sua vida nisso. Que é a coisa mais importante, você colocar-se como uma pessoa correta, andar na verdade, abandonar a mentira, o fingimento, deixar aqueles que criticam, os incrédulos, os ímpios, deixá-los de lado e viver uma vida voltada para os valores bíblicos, os valores divinos. Então, você quer receber o Espírito Santo? Nós temos aí domingo 3 reuniões especiais aqui no templo, 6 da manhã, 10 horas da manhã e também às 18 horas. São reuniões especiais quando as pessoas que estão sedentas vêm receber o Espírito de Deus. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós temos reuniões para aqueles que querem receber o Espírito Santo. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.